Aparecida é a cidade que me deu todas as oportunidades. Aqui eu me casei com a Virgínia, tive 2 filhos maravilhosos, o Isaac e a Clarice. Tenho uma família muito linda, muito abençoada. Aqui eu passei no concurso da Guarda Civil, sou guarda civil com muito orgulho. Tive a satisfação, o prazer e o privilégio de me formar em Direito aqui na cidade. Eu preciso retribuir um pouco do que a cidade me deu. A minha história com o prefeito Gustavo começou, na verdade, em Brasília, né? Porque eu já morava aqui em Aparecida, mas eu trabalhava em Brasília. Em 2008, eu já era chefe de gabinete de um deputado federal em Brasília, quando o Gustavo se elegeu aqui para vereador. Eu era líder de jovens aqui na igreja e ele era líder de louvor em uma outra igreja do mesmo ministério, o Ministério Jardim América. Eu estou no Ministério Jardim América há 23 anos. Então eu tinha uma convivência com o Gustavo aqui como líder de igreja, líder de jovens, líder de louvor. Mas a minha aproximação política com o Gustavo aconteceu de fato em Brasília, quando ele se elegeu aqui vereador, o primeiro mandato dele. Eu recebia ele e outros vereadores lá em Brasília. E a gente acabava acompanhando os vereadores nos gabinetes dos deputados, dos senadores, levava em alguns ministérios. Eu, nesse momento, acabava redigindo alguns pedidos de emenda para os vereadores que ali estavam, marcava alguma audiência, etc. Acabava dando uma assessoria para esses vereadores em Brasília. E o Gustavo gostou de mim, da minha lida, do meu jeito ali em Brasília, e ele me fez uma promessa. Ele disse que um dia eu trabalharia com ele em Aparecida. E eu fiquei 7 anos ali em Brasília, quando o deputado ao qual eu trabalhava, o deputado Pastor Pedro Ribeiro, do estado do Ceará, quando ele perdeu a eleição, o Gustavo me trouxe para Aparecida definitivamente, e eu fui ser o chefe de gabinete dele no primeiro mandato de vereador. Depois ele veio para a reeleição, eu tive o privilégio de coordenar a reeleição dele, a campanha de reeleição dele. Ele foi o 5º vereador mais bem votado. Depois ele já veio direto para presidente da Câmara, ganhou as eleições e me chamou para ser o diretor de compras da Câmara. E enquanto diretor de compras da Câmara, eu passei num concurso público aqui em Aparecida da Guarda Civil Municipal. Depois o Gustavo saiu candidato a prefeito de Aparecida e após a sua vitória, ele me convidou para assumir a Secretaria Executiva da Juventude aqui na cidade. Eu tive a felicidade de trabalhar esses últimos 4 anos com os jovens da nossa cidade. E confesso para vocês que até esse momento eu não tinha intenção nenhuma de sair candidato a vereador. Na verdade, o que me estimulou mais a enfrentar essa lida política foi justamente o fato de eu conhecer de perto a realidade de milhares de jovens da nossa cidade. Aqui eu tive o privilégio de implementar programas como Juventude Enem, Conexão Jovem, Estação Juventude 2.0, criar o Dia Municipal da Juventude, restabelecer o Conselho Municipal da Juventude. Tive uma série de eventos esportivos que a gente conseguiu também envolver muitos jovens, como o pessoal do jiu-jitsu, do skate, do bicicross, entre outros. E eu acabei conhecendo mais a fundo uma outra realidade, que são jovens da periferia. Nós temos aqui uma sina no meio da juventude que, na verdade, é um mito, né? Os jovens de escola pública, eles se acham menos inteligentes do que os jovens de escola privada, né? O aluno da escola pública, ele se sente inferiorizado, ele não acredita, ele não sonha, na sua maioria, com uma formação superior.
Geralmente é aquele mais inteligente da sala que sonha, é aquela primeira fileira que sonha. Então a gente teve esse desafio durante esses 4 anos de estimular o aluno de escola pública a voltar a sonhar com uma formação superior. E a gente conseguiu grandes resultados com o programa Juventude Enem. A gente começou um aulão do Enem, por exemplo, com 38 alunos da periferia de escola pública, e a gente concluiu ele em 2019 com 2.500 alunos, todos eles de escola pública, da periferia. Hoje eu tenho um prazer de receber uma ligação, uma mensagem de um pai, de uma mãe, me agradecendo por ter estimulado o filho ou a filha a voltar a sonhar com a formação superior. E hoje esse pai tem a filha numa universidade federal, numa universidade estadual. Isso é muito gratificante. De fato, aquilo que a gente fez pelos jovens de Aparecida ainda é muito pouco. A gente precisa fazer muito mais. Isso me estimulou a entrar na vida política e todos os princípios que eu tenho, que eu adquiri dentro da minha casa, com os meus pais, com a minha família e com a igreja me ensinou muito, né? A gente vai aplicar isso na vida política, na vida pública. Eu sei que a maioria dos jovens que a gente atendeu aqui em Aparecida não votam. São jovens de escola pública, pouco assistido pelo poder público. Geralmente aquela pessoa que não vota, ela é menos assistida mesmo, mas a gente não teve esse olhar aqui em Aparecida, tanto eu quanto o prefeito. Na verdade, o prefeito Gustavo criou uma Secretaria da Juventude justamente para atender uma juventude que há muitos anos era esquecida. Então a gente teve a oportunidade de fazer algo pelo jovem, mas isso pode ser ampliado, fortalecido. Eu quero dedicar os meus próximos 4 anos para trabalhar incansavelmente, não apenas pela juventude. A oportunidade que eu tive foi de trabalhar pelos jovens nos últimos 4 anos. Como vereador, eu quero que você me dê a oportunidade de trabalhar pela cidade, pela criança, pelo adolescente, pelas famílias. E o meu trabalho será, sem sombra de dúvida, baseado nos princípios que tive dentro da minha casa, que aprendi com os meus pais, com a minha família, na igreja. A igreja me ensinou muito. Então eu quero poder contar com você, pai de família, você que tem um jovem em casa, que precisa ser assistido, precisa ser atendido, precisa de oportunidades. Eu acredito que uma oportunidade muda a vida de um jovem, muda a vida da sua família, muda a vida do seu bairro, da sua comunidade. O jovem ele precisa sair da escola pela manhã e à tarde ele precisa ter um curso de qualificação, ele precisa de uma mentoria para o empreendedorismo. Apesar de que, mesmo que a gente não tenha emprego para todos os jovens, mesmo com todas as qualificações que a gente implementar, mesmo com estímulo ao curso superior, com um cursinho preparatório para o Enem permanente que a gente vai implementar aqui a partir do ano que vem, mesmo com tudo isso, talvez não tenha vaga de emprego para todo mundo. Então a gente precisa estimular o jovem a abrir o seu próprio negócio, a empreender. Isso custa muito pouco, quase nada. A prefeitura pode, por exemplo, dar um curso para um jovem, um curso de barbearia. O jovem pode abrir um comércio na rua de sua casa, montar sua barbearia e projetar sua vida, seus sonhos, constituir sua família. Assim, uma jovem, uma manicure, uma cabeleireira, um curso de marcenaria, dentro de casa, no quintal de casa, você começa a montar o seu negócio e sustentar a sua família. Então, a gente precisa ocupar o tempo do jovem. Ocupando o tempo do jovem, a gente vai ter uma sociedade mais feliz, você pode ter a mais absoluta certeza disso. A gente vai trabalhar pelo jovem, pela família, pela criança, pelas mulheres que ainda precisam
ocupar mais os espaços públicos, os espaços empresariais. A sociedade depende da mulher. O idoso, que também é pouco assistido, a gente precisa ter olhar para isso. Vou trabalhar pela cidade, eu tenho compromisso com a cidade. Eu moro na região da Vila Brasília, a gente vai atender aquela região que tem muitos bairros. Ela precisa melhorar muito essa questão educacional ainda. A gente precisa de mais CMEs naquela região da Vila Brasília. A gente precisa de unidades de saúde. A gente precisa de fortalecer o comércio. Mas eu não vou trabalhar apenas pela minha região da Vila Brasília. A gente vai trabalhar pela cidade, foi aquilo que eu aprendi durante toda a vida, trabalhar pelo coletivo, porque se a gente não trabalhar pelo coletivo, trabalhar individualmente, uma outra parcela da sociedade acaba sofrendo. Eu estou pronto para representar você e a sua família. Estou pronto e preparado para ser o seu vereador. E a função de vereador, às vezes ela é distorcida. O vereador tem duas funções principais. A primeira é legislar e a segunda é fiscalizar os atos do Poder Executivo. A legislatura, ela depende do anseio social. O vereador precisa conhecer o anseio social, ele precisa andar nas ruas, ele precisa, final de semana, saber como que os serviços públicos estão funcionando, como das unidades de saúde. Ele precisa conhecer os anseios sociais para que a sua legislação ou a sua legislatura seja fruto disso. A outra função importante que eu já disse aqui é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Isso não é ser oposição ao governo. Pelo contrário, o vereador que fiscaliza os atos do Poder Executivo, ele está sendo o terceiro olho do prefeito. Ele está ajudando o prefeito a governar, ele está ajudando o prefeito a administrar. Então, prefeito Gustavo vai poder contar comigo. Eu vou ajudar o prefeito, eu vou ajudar a cidade a crescer, porque a gente vai atuar como vereador. Eu peço o seu voto de confiança, o voto de confiança de toda a sua família, porque eu acredito nela, eu acredito no jovem e eu conto com você. Muito obrigado.